Eu descobri que não era considerado parte da família no dia da leitura do testamento do meu próprio pai. Não foi uma briga. Não foi uma discussão antiga. Foi uma frase simples, dita de maneira formal, por um advogado que nem sabia meu nome direito. Enquanto meus irmãos choravam de emoção, eu estava tentando entender como alguém pode estar vivo a vida inteira dentro de uma casa e ainda assim ser tratado como visitante no final. Eu sempre soube que não era o favorito. Não é algo que alguém te diz diretamente. É algo que você aprende observando. Nos detalhes. Nos silêncios. Nas diferenças sutis que ninguém admite, mas todo mundo percebe. Eu sou o filho do meio. Meu irmão mais velho sempre foi o orgulho da família. O primeiro a se formar, o primeiro a casar, o primeiro a dar netos. Ele representava estabilidade, sucesso, continuidade. Minha irmã mais nova era protegida. A sensível. A que precisava de cuidado constante. Sempre houve uma aura de fragilidade em torno dela, e meu pai fazia questão de reforçar isso. Eu fiquei no meio. Nunca causei problema. Nunca fui brilhante o suficiente para ser destaque. Nunca frágil o suficiente para ser protegido. Eu era o filho o tranquilo. Cresci ouvindo frases como, ele se vira. Ele é independente. Ele não dá trabalho. Na época, eu achava isso um elogio. Hoje eu entendo que era invisibilidade. Meu pai nunca foi carinhoso, mas também não era cruel. Era distante. Prático. Objetivo. Acreditava que amor se demonstrava pagando contas e mantendo a casa funcionando. Eu cresci tentando agradar. Tentando ser visto. Tentando arrancar dele algum tipo de reconhecimento que nunca vinha. Quando eu me formei, ele disse apenas, fez sua obrigação. Quando consegui meu primeiro emprego bom, ele respondeu, já não era sem tempo. Nunca houve celebração comigo. Nunca houve aquele olhar de orgulho que eu via quando ele falava do meu irmão. Mas eu aceitava. Porque, no fundo, eu sempre acreditei que, um dia, ele reconheceria. Quando ele ficou doente, eu fui o único que reorganizou a rotina para acompanhá-lo nas consultas. Meu irmão dizia que estava ocupado demais. Minha irmã ficava emocionalmente abalada demais. Eu assumia. Fazia isso sem reclamar. Sem cobrar. Achava que aquilo significava algo. Passei meses levando ele ao hospital, ouvindo suas reclamações, organizando remédios, resolvendo burocracias. Ele nunca agradeceu. Mas eu também nunca pedi. No fundo, eu ainda era aquele menino esperando aprovação. Quando ele morreu, foi rápido. E a casa ficou estranhamente silenciosa. Nos dias que se seguiram, eu me mantive prático. Organizei documentos. Resolvi pendências. Ajudei minha mãe com papéis. Fiz o que sempre fiz. Fui o funcional. A leitura do testamento aconteceu algumas semanas depois. Entramos na sala do advogado com aquele clima pesado que mistura luto e expectativa. Não vou mentir, em parte de mim acreditava que, talvez, finalmente eu fosse reconhecido. Não financeiramente. Mas simbolicamente. Eu estava errado. Eu sempre achei que ameaças vinham acompanhadas de gritos. Mas as piores chegam em silêncio. Passei o dia inteiro com aquela mensagem ecoando na minha cabeça, assine ou ele paga. Não era sobre reputação. Não era sobre dinheiro. Era sobre Daniel. E isso mudava tudo. Naquela tarde, ele tinha uma reunião decisiva com o conselho. Se os investidores convencessem 2 membros indecisos, a venda seria praticamente inevitável. Eu decidi ir até a empresa. Não como esposa. Não como influência emocional. Mas como alguém que tinha provas. Enquanto subia no elevador de vidro, meu reflexo me encarava. Eu parecia calma. Mas por dentro, cada pensamento era uma tempestade. Quando cheguei à sala de reunião, ouvi vozes alteradas. Um dos investidores, o principal deles, se estava lá pessoalmente.
Ele era elegante. Controlado. Sorria como quem já tinha vencido. Ah, então você é a famosa esposa, se ele disse quando me viu entrar. Eu ignorei o tom. Sou alguém que tem informações que talvez o conselho precise ouvir. Daniel me olhou surpreso. Mas não me interrompeu. Eu conectei o notebook à tela. E projetei os relatórios. Transações suspeitas. Movimentações estratégicas antes de quedas de mercado. Empresas adquiridas e depois desmontadas. Funcionários demitidos. Dívidas maquiadas. A sala ficou em silêncio. Isso é difamação, o investidor disse, frio. Não, respondi. É histórico. Um dos conselheiros começou a fazer perguntas. Outro pegou o celular. A tensão mudou de lado. Eu sabia que estava cruzando uma linha. Mas também sabia que, se ficasse em silêncio, perderíamos tudo. A reunião terminou sem votação. Adiamento. O investidor passou por mim na saída e murmurou. Você acabou de escolher o lado errado. E naquele momento, eu entendi. Eles não iam recuar. Naquela noite, Daniel chegou em casa mais cedo. Ele parecia diferente. Não derrotado. Decidido. Eles tentaram pressionar 2 membros do conselho hoje depois da reunião, se ele contou. Promessas, vantagens, cargos futuros. Eu fechei os olhos. O jogo era sujo. Então acabou? Perguntei. Ele balançou a cabeça. Não. Agora é pessoal. Ele se aproximou. Eu nunca quis que você fosse arrastada para isso. Eu não fui arrastada, respondi. Eu escolhi estar aqui. E era verdade. Relacionamentos não são testados quando tudo vai bem. Eles são testados quando o mundo tenta separar vocês. 2 dias depois, algo aconteceu. Um dos membros do conselho me ligou. Recebi documentos anônimos esta manhã, se ele disse. Confirmações de investigações em andamento contra aquele fundo. Meu coração acelerou. Eles estavam sendo investigados. Não oficialmente divulgado ainda. Mas o processo existia. Isso mudava o equilíbrio de poder. Compartilhamos a informação com o restante do conselho. O clima virou. O investidor percebeu que o terreno estava escorregando sob seus pés. E então ele fez seu último movimento. Na sexta-feira à noite, voltando para casa, encontramos a porta aberta. Nada parecia roubado. Mas tudo estava mexido. Como um aviso. Daniel chamou a polícia. Relatório foi feito. Nenhuma evidência clara. Mas eu sabia. Eles estavam mostrando que podiam ultrapassar qualquer limite. Eu sentei no chão da sala, tremendo. Não era medo por mim. Era medo de até onde aquilo poderia chegar. Daniel se ajoelhou na minha frente. Se você quiser sair disso, eu paro tudo. Eu vendo. Eu largo. Eu escolho você. Eu olhei para ele. Ali não estava um CEO. Estava um homem disposto a abrir mão de tudo. E foi nesse instante que entendi. O verdadeiro poder não era manter a empresa. Era saber que, se preciso, ele escolheria nosso relacionamento acima de qualquer império. Eu respirei fundo. Nós não vamos fugir, se eu disse. Mas vamos jogar do nosso jeito. Ele segurou minha mão. E naquele toque havia algo mais forte do que qualquer ameaça. Aliança. Mas na segunda-feira, uma notícia estourou nos jornais financeiros. O fundo de investimento estava oficialmente sob investigação por manipulação de mercado. As ações deles despencaram. A aquisição foi retirada. E a guerra terminou. Ou pelo menos foi o que pensamos. Porque 3 dias depois, recebi uma ligação inesperada. Era do pai de Daniel. A voz dele estava tensa. Precisamos conversar. Agora. E pelo tom, eu soube.
O verdadeiro problema nunca foi o investidor. Era algo muito mais próximo. Eu sempre respeitei o pai do Daniel. Ele era reservado, estratégico, do tipo que observava antes de agir. Foi ele quem fundou a empresa décadas atrás, transformando uma pequena operação familiar em um império. Quando ele pediu para nos encontrarmos agora, não parecia um convite. Parecia uma convocação. Fomos até a casa dele naquela mesma noite. O escritório estava exatamente como eu lembrava, estantes de madeira escura, fotos antigas da empresa, prêmios, certificados. Um verdadeiro santuário corporativo. Ele não nos ofereceu café. Não sorriu. A investigação do fundo não foi coincidência, se ele começou. Daniel franziu a testa. O que isso quer dizer? O pai dele me encarou por alguns segundos antes de responder. Eu provoquei isso. O silêncio ficou pesado. O senhor, o quê? Daniel perguntou, incrédulo. Eu sabia que eles estavam tentando assumir o controle. Sabia também que não iam parar até conseguirem. Então entreguei informações antigas para as autoridades. Meu coração disparou. O senhor armou tudo? Eu perguntei. Ele assentiu. Era a única forma de proteger a empresa. Eu senti um frio na espinha. E as ameaças? Daniel questionou. O pai hesitou. E foi nesse microsegundo que entendi. Elas não vieram só deles, vieram? Eu disse. Ele respirou fundo. Eu precisava saber se você era forte o suficiente para estar ao lado dele. O mundo pareceu inclinar. O senhor me testou. Minha voz saiu baixa, mas firme. Eu precisava ter certeza de que você não iria quebrar sob pressão. Daniel se levantou abruptamente. Você colocou a vida dela em risco para fazer um teste? O pai manteve a postura. Eu construí essa empresa com sacrifícios que vocês não imaginam. Não posso permitir que ela caia nas mãos erradas. Nem que meu filho seja manipulado por sentimentos. A palavra ficou no ar. Sentimentos. Como se amor fosse fraqueza. Eu levantei devagar. O senhor invadiu nossa casa? Ele não respondeu. Mas não precisava. Aquilo era um jogo de poder. E ele sempre esteve no controle. Até agora. O senhor acha que proteger é controlar, se eu disse. Mas só está ensinando seu filho a viver com medo. Daniel estava em silêncio, mas seus olhos estavam diferentes. Algo dentro dele tinha se quebrado. Eu não sou mais uma peça do seu tabuleiro, se ele disse finalmente. O pai estreitou os olhos. Você ainda não entende o que está em jogo. Daniel respondeu com uma calma que eu nunca tinha visto antes. Eu entendo perfeitamente. E é exatamente por isso que estou escolhendo diferente. Saímos de lá sem olhar para trás. No carro, o silêncio não era desconfortável. Era decisivo. Eu sinto muito, Daniel disse. Eu nunca imaginei que ele fosse capaz disso. Eu segurei a mão dele. Ele tem medo de perder o controle. E você? Ele perguntou. Eu pensei por um instante. Eu tenho medo de perder você. Ele parou o carro antes mesmo de chegarmos em casa. Me olhou como se estivesse vendo algo novo. Você não vai. E naquele momento, percebi que o verdadeiro conflito nunca foi empresarial. Era geracional. Um homem que construiu o poder acreditando que controle era proteção. E outro que estava aprendendo que parceria é mais forte que autoridade. Mas a decisão final ainda precisava ser tomada. No dia seguinte, Daniel convocou uma reunião extraordinária do conselho. E anunciou algo que ninguém esperava. Ele estava abrindo mão da presidência executiva. O conselho ficou em choque. Isso é temporário, se ele explicou. Estou reestruturando a governança da empresa. Transparência total. Nenhuma decisão concentrada em uma única pessoa. Nem em mim. Nem no meu pai. Era ousado.
Era arriscado. Mas era uma ruptura clara com o passado. O pai dele estava presente. Não disse nada. Mas pela primeira vez não parecia no controle. Naquela noite, quando finalmente estávamos sozinhos, senti o peso dos últimos meses cair sobre nós. Você abriu mão do cargo por causa de mim? Perguntei. Ele sorriu de lado. Eu abri mão por nós. Se a empresa só sobrevive quando eu sacrifico meu relacionamento, então ela já perdeu o propósito. E foi ali que entendi algo que nunca tinha visto tão claro. Amor não é escolher alguém apesar do poder. É escolher alguém acima do poder. Mas ainda havia uma última conversa pendente. O pai dele pediu para nos ver novamente. E dessa vez ele não queria falar sobre negócios. Quando o pai do Daniel nos chamou novamente, eu imaginei outra batalha. Outra tentativa de controle. Outro discurso sobre legado. Mas, dessa vez, o cenário era diferente. Ele não nos recebeu no escritório. Nos encontrou no jardim da casa. Sem gravata. Sem postura de presidente. Sem aquela armadura invisível que sempre vestia. Por alguns segundos, ninguém falou nada. O vento balançava as árvores, e aquele silêncio tinha algo que nunca existiu entre nós. Vulnerabilidade. Eu errei, se ele disse. Simples assim. Sem justificativa imediata. Sem ou mais. Daniel ficou imóvel. Eu senti algo apertar no peito. Passei a vida inteira acreditando que proteger era controlar tudo ao meu redor, se ele continuou. Controlei decisões, pessoas, até sentimentos. Ele olhou para o filho. Quando sua mãe ficou doente, eu não pude controlar aquilo. E desde então, prometi a mim mesmo que nunca mais seria pego desprevenido. A voz dele falhou levemente. Eu confundi amor com estratégia. O peso daquela frase era enorme. Daniel respirou fundo. Você me ensinou a ser forte. Mas não me ensinou a confiar. O pai assentiu. Porque eu não sabia como. Ele então se virou para mim. E, pela primeira vez, não havia julgamento no olhar dele. Eu quis saber se você ficaria quando a pressão aumentasse. Se você suportaria o que essa família carrega. Eu respondi com calma. Eu não fiquei por causa da empresa. Fiquei por causa dele. E aquilo pareceu atingi-lo mais do que qualquer argumento financeiro. Porque, no fundo, era isso que ele nunca tinha aprendido. Que relacionamentos não sobrevivem por estratégia. Sobrevivem por escolha diária. Dias depois, o conselho aprovou a nova estrutura de governança proposta por Daniel. A empresa deixou de ser um império centralizado e passou a ser conduzida por um comitê transparente. O pai dele manteve um cargo consultivo. Sem poder absoluto. Foi uma transição difícil. Mas necessária. Em casa, a paz voltou aos poucos. Não aquela paz ilusória de quando nada dá errado. Mas a paz madura de quem enfrentou uma tempestade e decidiu continuar junto. Uma noite, sentados no sofá, Daniel perguntou: se você pudesse voltar no tempo, teria feito algo diferente? Eu pensei. No envelope. Nas ameaças. Na invasão. Na reunião tensa. Nas palavras duras. E então balancei a cabeça. Não. Porque foi ali que eu descobri quem você realmente é. Ele sorriu. E quem eu sou? Eu encostei minha testa na dele. Um homem que escolhe amor antes de poder. Algumas semanas depois, o pai dele apareceu em nossa casa sem avisar. Trouxe uma caixa antiga. Dentro, havia fotos da época em que a empresa ainda era pequena. Daniel criança correndo entre mesas improvisadas. A mãe dele sorrindo ao fundo. Eu quase perdi isso, seu pai disse. Porque estava ocupado demais tentando proteger um império. Ele colocou a caixa nas mãos do filho. Não cometa o mesmo erro. Não era apenas um pedido. Era uma libertação. Hoje, a empresa continua forte.
Mas não é mais o centro da nossa vida. Aprendemos que sucesso não é manter controle sobre tudo. É saber o que realmente importa quando tudo ameaça desmoronar. E se existe algo que essa guerra me ensinou, é que relacionamentos não são frágeis por causa da pressão externa. Eles só quebram quando o orgulho é maior que a parceria. Daniel me escolheu. Eu escolhi ficar. E o pai dele, finalmente, escolheu confiar. No fim, não foi sobre investidores. Nem sobre dinheiro. Nem sobre poder. Foi sobre aprender que o verdadeiro legado não é o que você constrói. É o que você preserva. E o que nós preservamos. Foi um ao outro.